E o Santos teve um mix, né, de sentimentos. O santista viveu um mix de sofrimento e ali, de uma certa forma, feliz por conta de uma classificação. Bizarro isso, né? Bizarro, porque o Santos que não venceu o Banfield que estava jogando sem dois jogadores, mais de meia hora o Santos com essa vantagem numérica. Logo de cara, no segundo tempo, o Dátulo acaba recebendo o segundo amarelo e é expulso. Depois, outro jogador do Banfield expulso. E o Santos só está nas oitavas de final porque a Universidade Católica de Quito conseguiu fazer um golzinho e o goleiro lá da Universidade Católica fez duas defesaças no final do jogo que deixou o Santos ir para as oitavas de final da Sul-Americana. Então aqui fica o meu agradecimento ao goleiro da Universidade Católica e vamos falar sobre esse jogo do Santos. Vou começar falando taticamente, uma coisa que a gente vem percebendo nos últimos jogos do Santos também e que vem me incomodando, e talvez um jogador que entrou ontem possa ajudar o Santos, quem sabe, nesse processo de que não temos meio-campo. Vamos por partes. O Santos ontem jogou com Sandri, Zanocelo e Ricardo Goulart. Teoricamente, esse era o meio-campo do Santos. O Sandri errou bastante passes, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto bastante do Sandri, mas ontem ele não foi bem. Errou passes fáceis, né? Acabou não fazendo uma boa partida. O Zanocelo, achei ele um pouco isolado. Ora ele tinha que estar ajudando na defesa, ora tinha que tentar sair para o ataque e armar o time, visto que o Ricardo Goulart não é aquele cara ainda que vai fazer uma das jogadas do Santos, né? O Ricardo Goulart até tentou dar algumas enfiadas de bola para o Juan, que o Juan também, que não foi bem, acabou não conseguindo desenvolver as jogadas, enfim. Meio campo do Santos não deu certo. E aí, qual que foi a ideia do Fabian Bustos, principalmente no segundo tempo, que viu que o Santos estava com dificuldade de fazer gols? Ele pensou, vou encher esse time aqui de atacantes. E é o que a gente sempre bate na tecla nesse canal, em vários outros treinadores que já fizeram isso também. Não adianta você colocar 394 atacantes se você não tem um jogador que consiga fazer com que essa bola chegue em qualidade. Falei ontem no pós-jogo e repito aqui. Para mim, o melhor jogador do Santos ontem entrou aos 80 minutos do segundo tempo e se chama Bruno Oliveira, que sequer tinha jogado com Fabian Bustos. Pelo menos ele teve uma finalização que bateu na trave, tentou fazer algumas jogadas com mais movimentação, sofreu uma falta, depois bateu na barreira? Tá, mas né, sofreu uma falta, entrou com vontade, fez o que muitos jogadores que estavam ali há praticamente 90 minutos em campo não conseguiu fazer. E olha que tivemos 7 minutos de acréscimo, jogando com 2 homens a mais e o Santos com muita dificuldade. Um Santos com muita dificuldade para jogar contra times que jogam fechados. E o que eu falei contra o Ceará, eu volto a repetir aqui. Quando o Santos tem vantagem numérica, algum jogador é expulso, por incrível que pareça, não ajuda. Piora, porque contra o Ceará, o que o Dorival Júnior fez? Fechou a casinha. Fechou a casinha, botou o Nino Paraíba, caso tivesse alguma oportunidade de contra-ataque para sair em velocidade, e foi isso. Santos não conseguiu infiltrar a defesa do Ceará. Ontem foi a mesma coisa. O Santos, com 2 homens de vantagem, não conseguiu infiltrar a defesa do Banfield. E o Santos se ajudou, porque o Santos apelou demais para cruzamentos, e quando você cruza, o Banfield estava com os 8 caras ali dentro da área, você meio que iguala, né? Você iguala a vantagem que você teria, você iguala quando você só começa a cruzar. Não tivemos nenhuma jogada ensaiada, com tabelinha, triangulações, nada. Nada. Um Santos muito burocrático, um Santos sem ideia, sem criatividade no meio-campo. A gente sabe que o Santos preservou alguns jogadores, principalmente o Léo Batistão, que vem jogando muita bola, estava suspenso. O Ângelo, que sabe lá Deus quando vai voltar a ficar à disposição, faz muita falta também. O Santos não tem esse jogador para quebrar a linha, né, para avançar, para conseguir se infiltrar nas linhas dos adversários quando estão mais fechadas. Então o Santos está encontrando dificuldades contra times que jogam mais fechados. O Santos precisa criar alternativas para isso.
porque nem sempre vai jogar com equipes que jogam mais abertas, que vão tentar propor o jogo contra a gente, né? Então, sinceramente, ontem foi um jogo com mix de sentimentos, né? Quando o juiz apitou tanto o jogo da La Calera com a Universidade Católica, que o Santos já estava classificado, e também depois que acabou o nosso jogo, foi um mix de sentimentos. De sofrimento, mas também ali feliz por conta de uma classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, né? O Santos está na próxima fase, garantiu financeiramente 2,4 milhões de reais, o que é muito importante, e o total que o Santos já ganhou, até coloquei aqui, olha, na soma com a premiação da fase de grupos e mais a ida para as oitavas, o Santos já garantiu 6,7 milhões de reais, o que é muito importante para um time que precisa, né, financeiramente de dinheiro. Outra coisa que eu queria comentar, e vocês perceberam, temos aqui quase 7 minutos de vídeo, e eu ainda não toquei, é a questão da arbitragem. De fato, teve um lance que o juiz levanta, aliás, o Bandeira levanta falando que foi pênalti, e o juiz simplesmente ignorou. O Santos foi prejudicado aí? Foi prejudicado. Mas eu acho que hoje, para falar desse Santos e Banfield, eu quero dar destaque que mesmo com 2 jogadores a mais, por mais de 30 minutos, o Santos não conseguiu fazer um gol. Esse eu quero dar o destaque. Óbvio que a arbitragem prejudicou, óbvio que se o Santos tivesse convertido um segundo pênalti, poderia ter mais tranquilidade. Sim, sim. Mas independente disso, o Santos teria que conseguir alternativas para conseguir fazer pelo menos um gol contra o Banfield, para não ficar à mercê do que aconteceria no jogo da La Calera. Não dá. Jogando em casa, ingressos esgotados, né? Teve o erro de arbitragem, pontuei aqui, mas a gente tem que destacar que o Santos, somando o jogo contra o Ceará e o jogo contra o Banfield, onde 3 jogadores foram expulsos, o Santos conseguiu ficar 1 hora sem conseguir fazer um golzinho. Isso chama atenção. E outra questão de estatística que eu estava olhando, que me chamou a atenção, 58% de posse de bola do Santos contra 42% do Banfield. 58% eu ainda acho muito pouco para um time que estava com superioridade numérica, né? O Santos teve 20 chutes a gol contra 6 do Banfield, e o Santos também fez 28 cruzamentos. 28 cruzamentos. Tivemos alguns, né, principalmente o Angulo que entrou no segundo tempo e teve algumas cabeçadas que o goleiro, né, do Banfield fez defesas e tal. O próprio Ricardo Goulart teve chances de fazer gol de cabeça, enfim, mas um Santos que, como a gente comentou aqui, optou bastante pelos cruzamentos. O Santos tem que jogar com a bola no pé, chão, tabela, triangulações, aproxima mais o jogador para que você, né, diminua a possibilidade de você perder a bola. Então o Santos que precisa melhorar em relação a isso. Precisa fazer mais marcação-pressão. Desde aquele jogo contra a La Calera, o Santos não tá pressionando tanto o adversário quando o adversário tá com a bola. Então algumas coisas que a gente precisa melhorar. Agora, feito a análise desse jogo, o Santos está vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil, avançou de fase. O Santos, se eu não me engano, tá em quinto, sexto, agora não me recordo, do Campeonato Brasileiro. Ok, tá no pelotão da frente. Estamos nas oitavas de final da Sul-Americana. É um cenário até que mais otimista, né, se a gente olhar como que o Santos estava no começo desse ano e também do ano passado. Mas o Santos agora, no mês de junho, vai ter uma sequência complicada. Times, principalmente no Brasileirão, né, com a qualidade técnica maior, vai pegar Internacional, vai pegar Atlético Paranaense, vai pegar Corinthians, depois pega Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, enfim. Então o Santos vai ter uma sequência chatinha aí no Brasileiro, vai ter aí provavelmente, né, jogos da Sula e da Copa do Brasil. Então, vamos ver como que esse elenco vai aguentar tanto na questão técnica como também na parte física. A gente sabe que o Santos, principalmente nesses jogos da Sul-Americana, acabou preservando vários jogadores, né? Então, vamos ver. E domingo tem clássico contra o Palmeiras. Aí teremos Rodrigo Fernandes, teremos Léo Batistão, né, o Michael voltando, jogadores que não atuaram, que foram preservados contra o Banfield à disposição, tá? Mas foi um jogo que é até complicado, né? Nós classificamos, mas com o sentimento de que
dava para ter feito mais, dava para ter um desempenho melhor. A tática do Santos era 994 atacantes e vamos cruzar para ver o que acontece, e do Banfield era todos os jogadores dentro da área. Foi essa a tática de forma resumida. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo e também se você gostou que a minha voz melhorou, né? Inclusive agradeço a todo mundo que assistiu o pós-jogo, minha voz completamente chiada, né? Estou gripada, mas hoje acordei melhor, ainda bem. Grande beijo para você.